Luz dourada inundou os salões dourados da grande Assembleia de Londres, mascarando o segredo mais sombrio na sala. Para os observadores, ela era uma visão de seda e graça, uma debutante pronta para garantir um casamento. Mas sob as camadas de cetim, contusões frescas floresciam em suas costelas como violetas na neve. Ela não estava dançando por alegria. Estava dançando para a sobrevivência. Um passo em falso significava ruína. Um tropeço significava retornar ao inferno que ela chamava de lar. Mas a gravidade tem uma maneira de revelar a verdade. Quando ela caiu, a música parou e as mãos de um duque mudaram a história para sempre. O inverno de 1889 não foi lembrado por sua geada, mas pelo escândalo que quebrou a tranquilidade da aristocracia britânica de lábios rígidos. A temporada havia começado com a agitação usual de convites e mães desesperadas, exibindo suas filhas pelos salões de Mayfair. Mas esta noite, no grande baile oferecido pelo conde de Pembroke, o ar parecia pesado com algo mais afiado que a antecipação. Gloria Bell estava perto da periferia do salão de baile, suas mãos enluvadas agarrando um leque de marfim pintado, tão fortemente que a madeira delicada ameaçava quebrar. A orquestra estava tocando uma valsa, uma melodia crescente e alegre que estava em violento contraste com a agonia aguda e lancinante irradiando de seu lado esquerdo. Cada respiração era uma negociação com seu próprio corpo. Inspirar, suportar, expirar, sobreviver. Endireite sua coluna, menina. Uma voz baixa sibilou em seu ouvido. Glória estremeceu, não visivelmente, mas internamente, seu espírito recuando mesmo enquanto seu corpo permanecia congelado. Arthur Pensington. Seu padrasto estava perto o suficiente para que o cheiro de seu conhaque e fumaça de charuto velho arranhasse o ar ao redor dela. Ele era um homem de charme público significativo e monstruosidade privada. Para o mundo, ele era o guardião benevolente de uma órfã francesa sem dinheiro. Para a Glória, ele era o arquiteto de seu pesadelo. Estou tentando, Arthur, ela sussurrou, mantendo os olhos fixos no lustre de cristal acima, temendo que, se ela olhasse para baixo, as lágrimas picando seus olhos caíssem. Tente mais, Arthur murmurou, sua mão deslizando para repousar em suas costas. Para um observador, era um gesto paternal. Na realidade, seu polegar pressionou impiedosamente no local exato onde uma contusão roxa estava escondida sob seu espartilho. Visconde Montgomery está assistindo. Ele é velho, ele é rico, e ele está procurando uma esposa que seja decorativa e silenciosa. Você vai dançar com ele. Você vai sorrir, e se você fraquejar, você sabe o que te espera em casa. A memória daquela manhã passou diante de seus olhos, a bengala pesada, o som dela cortando o ar, a lareira fria onde ela se aninhara para se aquecer. Glória engoliu a bile subindo em sua garganta. Ela tinha 20 anos, possuindo uma beleza que era frequentemente descrita como etérea, pele pálida, cabelo corvo e olhos da cor de mares tempestuosos. Mas esta noite ela se sentia menos como uma mulher e mais como um cordeiro sacrificial, vestida de veludo azul. Visconde Montgomery se aproximou. Ele era um homem de 60 anos, com olhos lacrimejantes e um sorriso que revelava muita gengiva. Ele fez uma reverência, estendendo uma mão que tremia levemente. Senhorita Bell, o Visconde grasnou. Posso ter a honra? Glória olhou para a mão. Era uma tábua de salvação e um grilhão ao mesmo tempo. Se ela se casasse com ele, estaria segura da bengala de Arthur. Mas ela seria vendida em um estranho. Era uma troca de uma jaula por outra. No entanto, a jaula do Visconde poderia ao menos ser acolchoada com ouro. A honra é minha, meu senhor, ela disse, sua voz soando oca para seus próprios ouvidos. Ela colocou sua mão na dele. Enquanto ele a conduzia para a pista, a orquestra aumentou. A valsa começou. Montgomery não era um dançarino gracioso. Ele pisava pesado, puxando-a para as viradas.
A cada rotação, o espartilho de Glória cravava em suas costelas machucadas. A dor era cegante. Começou como uma pontada surda e escalou para um calor branco intenso que viajou por sua coluna e explodiu atrás de seus olhos. 1, 3, 1, 2, 3. O quarto começou a embaçar. Os rostos da elite, Lady Harrington com sua luneta, o trio fofoqueiro de debutantes perto da poncheira, manchavam-se em riscos de cor. O cheiro de pato assado e perfumes pesados tornou-se nauseante. Você está pálida, minha querida. Montgomery disse, sua pegada apertando em sua cintura. É a excitação demais. Eu estou muito bem. Ela mentiu, ofegando por ar que não viria. Arthur estava lá assistindo. Ela podia sentir o olhar dele queimando em suas costas das laterais. Ela não podia parar. Ela não podia falhar, mas o corpo tem limites que a vontade não pode anular. Enquanto Montgomery a girava para o crescendo final, um estalo agudo ecoou internamente em seu peito, uma costela se deslocando talvez, ou simplesmente o corpo se rendendo. A agonia era absoluta. O chão parecia inclinar agressivamente para a direita. O lustre balançou como um pêndulo. Os joelhos de Glória cederam. A força deixou suas pernas como se tivesse sido drenada por uma seringa. Ela não apenas tropeçou. Ela desabou. Uma marionete cujas cordas haviam sido cortadas. Houve um suspiro coletivo, um som que sugou o ar da sala. A música falhou e morreu. Glória deitou-se no parquet polido, a madeira fria pressionando contra sua bochecha. Através da névoa de dor, ela viu sapatos correndo em sua direção. Sapatilhas de cetim e couro envernizado preto brilhante. Ela desmaiou, alguém gritou. Os vapores, outro dispensou. Levante-a! Não faça uma cena! Aquela era a voz de Arthur, mais próxima agora, com pânico e fúria. Ela tentou se levantar, mas seus braços tremeram e falharam. Ela fechou os olhos, esperando as mãos ásperas de Arthur a puxarem, esperando a humilhação ser completa. Ela desejou naquele momento que o chão se abrisse e a engolisse inteira. Ela desejou a morte. Em vez disso, ela sentiu um toque diferente. Não era a pegada contusiva de Arthur, nem o aperto úmido de Montgomery. Era firme, quente e chocantemente gentil. Mãos que pareciam a própria força deslizaram sob seus ombros e joelhos. Afastem-se! Uma voz comandou. Era uma voz barítono, profunda e ressonante, cortando o balbuciar da multidão como uma espada através da seda. Não era um pedido. Era uma ordem dada por um homem acostumado a ser obedecido por exércitos e reis igualmente. Glória forçou seus olhos a se abrirem. O mundo ainda estava girando, mas o rosto acima dela era claro. Era um rosto esculpido em granito, com uma mandíbula afiada e olhos cinzentos penetrantes. Ela o conhecia, embora eles nunca tivessem falado. Todos o conheciam. Samuel Cavendish, o Duque de Wycliffe, o solteiro mais elusivo, poderoso e temido da Inglaterra. Eu a tenho, Samuel disse, sua voz caindo para um murmúrio que vibrava contra seu peito. Você está segura agora. A escuridão a tomou então. Uma amiga bem-vinda, e Gloria Bell não soube mais de nada. Samuel Cavendish não queria comparecer ao baile de Pembroke. Ele desprezava esses eventos, os pavões suspirantes, o riso insincero, as mães empurrando suas filhas em seu caminho, como se ele fosse um garanhão premiado em uma feira rural. Ele havia passado a primeira hora na biblioteca, bebendo o melhor uísque de Pembroke e discutindo as novas tarifas comerciais com alguns homens sensatos, antes que o dever o forçasse ao salão de baile. Ele estava encostado em um pilar de mármore, entediado, observando os dançarinos circularem como brinquedos mecânicos. Então ele a viu, a garota de veludo azul. Ele a havia notado não por causa de sua beleza, embora ela fosse inegavelmente impressionante, mas por causa da maneira como ela se portava. Samuel era um homem que observava detalhes.
Foi assim que ele sobreviveu à política traiçoeira da Câmara dos Lordes e à gestão ainda mais traiçoeira da propriedade de Wycliffe. Ele viu a minúscula contração quando ela fez uma reverência. Ele viu o brilho de suor frio em sua testa, que nada tinha a ver com o calor da sala. Ele observou o homem com quem ela estava, Arthur Pensington. Samuel conhecia Pensington por reputação. Um jogador, um alpinista social, um homem que devia dinheiro a metade das casas de má reputação em Londres. A maneira como Pensington pairava sobre a garota fez os pelos da nuca de Samuel se arrepiarem. Era a postura de um predador. Quando a garota começou a dançar com o velho Montgomery, Samuel se viu tenso. Ele viu seu rosto perder a cor. Ele viu um momento preciso em que sua vontade se quebrou. Quando ela caiu, Samuel se moveu antes de ter conscientemente decidido. Ele cruzou a pista de dança com passos longos e determinados, ignorando os suspiros das matronas escandalizadas. Ele a alcançou justamente quando Pensington estava se abaixando, seu rosto torcido em um acesso de raiva. "Levante-se, garota tola!" Pensington estava sibilando, estendendo a mão para o braço dela. A mão de Samuel disparou apertando o pulso de Pensington. Ele não apertou forte, apenas o suficiente para parar o movimento, mas seus olhos prometiam violência. "Não a toque", Samuel disse baixinho. Pensington olhou para cima, pronto para sorrir, mas o sorriso morreu em sua garganta quando ele percebeu quem o estava segurando. "Sua Graça!" ele gaguejou empalidecendo. "Ela é minha pupila. Ela é meramente propensa a teatralidades." "Ela está inconsciente, seu imbecil", Samuel retrucou, soltando Pensington com um empurrão que fez o homem tropeçar para trás. Samuel ajoelhou-se. A garota parecia impossivelmente pequena contra a extensão do chão. De perto, os sinais de angústia eram ainda mais evidentes. Sua respiração era superficial e engasgada, indicando dor a cada elevação de seu peito. Ele deslizou seus braços sob ela. Ela era leve, alarmantemente assim, como se seus ossos fossem feitos de vidro oco. "Afastem-se!" ele comandou à multidão que se reunia. Eles se separaram como o mar vermelho. "Wycliffe!" Lord Pembroke se apressou para a frente, parecendo agitado. "Chamamos uma carruagem." "Um médico! Minha carruagem já está esperando", Samuel disse, levantando Glória sem esforço, sua cabeça embalada contra seu ombro, seu cabelo preto derramando sobre seu casaco de noite escuro. "Estou levando-a para a casa Wycliffe." Um murmúrio de choque se espalhou pela sala. Para um duque solteiro, levar uma mulher solteira para sua residência privada era uma violação da propriedade tão grave que geralmente arruinaria a reputação de uma mulher instantaneamente. Mas Samuel não era um homem que se importava com as regras da língua. Ele era um duque. Ele fazia as regras. Mas certamente Pensington se adiantou novamente tentando salvar a situação. Ela deveria retornar para sua casa. "Temos um médico." Samuel girou em seu calcanhar, fixando Pensington com um olhar tão frio que poderia congelar as temperaturas. "Se ela retornar à sua casa esta noite, Pensington, suspeito que ela não acordará amanhã. Se você tentar me parar, eu farei com que suas dívidas sejam cobradas pela manhã. Nós nos entendemos." A boca de Pensington abriu e fechou como um peixe. Ele recuou para as sombras, derrotado. Samuel a carregou para fora do calor sufocante do salão de baile e para a noite fresca de Londres. O ar frio atingiu a neblina girando em torno dos lampiões a gás da Praça Grosvenor. Seu cocheiro, um homem grande chamado Timothy, que havia servido Samuel desde a guerra, pulou imediatamente para abrir a porta. "Para a casa Wycliffe, sua graça?" Timothy perguntou, olhando o pacote inconsciente nos braços de Samuel com preocupação. "Dirija rápido, Timothy, e envie um mensageiro à frente para buscar o Dr. Archibald imediatamente. Diga-lhe que é uma emergência." Dentro da carruagem, Samuel acomodou Glória no banco de couro macio, sentando-se em frente a ela. Depois mudou de ideia e se moveu para sentar ao lado dela para apoiar sua forma balançante, enquanto a carruagem balançava em movimento.
A luz a gás da rua tremeluzia pela janela da carruagem, iluminando seu rosto. Agora que estavam longe dos olhos curiosos, ele se permitiu olhá-la de perto. Havia uma sombra em sua mandíbula, fraca, coberta com pó, mas inconfundível para um homem que havia visto combate. Uma contusão, sua mandíbula apertou. Ele tocou gentilmente sua mão enluvada. Estava gelada. Por que ele havia feito isso? Ele era conhecido por seu desapego. Ele evitava donzelas em apuros porque elas geralmente vinham com mães intrigantes e demandas emocionais complexas. Mas vê-la cair, ver o terror cru em seus olhos antes que as luzes se apagassem, havia desencadeado algo primordial nele. A carruagem bateu em um sulco nos paralelepípedos. Glória gemeu um som de dor pura e não filtrada. Suas pálpebras tremularam. Fique quieta, Samuel murmurou, sua voz suavizando de uma maneira que teria chocado seus colegas. Estamos quase lá, Arthur, ela sussurrou, delirante, encolhendo-se dele, suas mãos subindo para proteger seu rosto. Eu sinto muito, por favor. Não mais. As palavras foram uma faca no estômago de Samuel. Por favor, não mais. Ele segurou seus pulsos gentilmente para impedi-la de se debater. Arthur não está aqui. Você está com Samuel. Eu sou o Duque de Wycliffe. Ninguém vai te machucar esta noite. Ela piscou seus olhos tempestuosos, lutando para focar em seu rosto. Ela olhou para ele com uma mistura de confusão e admiração, como se ele fosse uma criatura mítica. O Duque, ela respirou, aquele com o coração de pedra. Samuel soltou uma risada curta e seca. Assim dizem. Estou? Estou morta? Ainda não, ele jurou, uma feroz protetividade surgindo através dele, e não sob minha vigilância. A carruagem diminuiu a velocidade enquanto entrava na entrada circular da casa Wycliffe, uma enorme fortaleza de calcário que dominava a rua. Servos já estavam correndo escada abaixo. Samuel não esperou pelo lacaio. Ele chutou a porta e a carregou para fora. Prepare o quarto azul, ele gritou para sua governanta. Sissumus R. Weaver, que estava na porta, seu rosto pálido. E água quente, ataduras. O Dr. Archibald estará aqui em breve. Enquanto ele a carregava pela grande escadaria, a cabeça de Glória repousava contra seu peito. Ela podia ouvir o estrondo de seu coração. Era um ritmo forte e constante. Pela primeira vez em anos, ela se permitiu largar o medo. Ela não sabia o que o amanhã traria. Escândalo, ruína, ou talvez algo pior. Mas por esta noite as mãos a segurando não a estavam machucando. E para a Gloria Bell, isso era milagre o suficiente. O quarto azul na casa Wycliffe era um santuário de silêncio e seda geralmente reservado para a realeza visitante. Esta noite cheirava a iodo, medo e o sabor metálico de sangue seco. Glória deitou-se na enorme cama de dossel, despojada de seu vestido de veludo azul. Ela estava coberta com uma simples camisola de linho branca pertencente à Sra. Weaver, a governanta. O fogo rugia na lareira, mas o calor não podia alcançar o frio que havia se estabelecido profundamente nos ossos de Samuel enquanto ele estava perto da janela, de costas para o quarto. Ele estava segurando um copo de cristal de conhaque tão forte que seus nós dos dedos estavam brancos, ouvindo os murmúrios baixos do Dr. Archibald e o coachar suave e simpático da Sra. Weaver. Sua graça, a voz do Dr. Archibald, era grave. Ele era um homem mais velho, um cirurgião veterano que havia visto o pior da Guerra da Crimeia. Levava muito para abalá-lo. Ele parecia abalado agora. Você pode se virar. Samuel se virou. Ele caminhou até a cabeceira da cama, seu rosto uma máscara de pedra, embora seu coração batesse forte contra suas costelas. Glória estava acordada, embora mal. Seus olhos estavam vidrados com o laudo no que o médico havia administrado para a dor. Quando ela viu Samuel se aproximar, ela contraiu as mãos, puxando instintivamente o lençol até o queixo. O movimento a fez contrair, um pequeno suspiro escapando de seus lábios. Está tudo bem, a Sra. Weaver acalmou,
limpando a testa de Glória com um pano úmido. O Duque é um bom homem, criança. Ele não é como o outro. Diga-me, Samuel exigiu, seus olhos fixos no médico. A extensão disso, doutor. Archibald suspirou, limpando seus óculos com um lenço. O colapso foi causado por uma fratura da 7ª e 8ª costelas no lado esquerdo. Parece que ela foi atingida com um objeto contundente, provavelmente uma bengala pesada ou um atiçador, nas últimas 24 horas. O espartilho que ela estava usando forçou os ossos quebrados para dentro. Se ela tivesse dançado mais um minuto, um deles teria perfurado seu pulmão. Ela teria se afogado em seu próprio sangue. Samuel sentiu uma onda de náusea rapidamente substituída por uma raiva fria e assassina. E o resto, a ferimentos mais antigos. O médico continuou, sua voz caindo para um sussurro, fraturas curadas no antebraço, queimaduras de cigarro na omoplata e cicatrizes significativas nas solas de seus pés. É um milagre que ela possa andar, muito menos dançar. Samuel olhou para a mulher em sua cama. Ela parecia uma boneca de porcelana quebrada. A ideia de que alguém, Arthur Pensington, havia torturado sistematicamente esta criatura enquanto o mundo assistia e não fazia nada. Isso fez Samuel querer queimar Londres até o chão. Ela também está desnutrida, Dr. Archibald acrescentou. Ela tem o peso de uma criança. Levará semanas de descanso e alimentação adequada antes que ela esteja forte o suficiente para deixar esta cama. Ela não está indo embora, Samuel disse. As palavras saíram antes que ele as pensasse, mas uma vez ditas, elas pareceram absolutas. Ela fica aqui. Dr. Archibald arrumou sua mala. Isso pode apresentar complicações, Sua Graça. Legalmente, Arthur Pensington é seu guardião. Ele tem direitos. Ele perdeu seus direitos. Samuel rosnou. Que ele venha e os reivindique. Eu o encontrarei na porta. Ele esperou até que o médico tivesse saído, e a senhora Weaver se apressou para buscar caldo. Ele sentou-se na cadeira ao lado da cama. Glória o estava observando, seus olhos tempestuosos mais claros agora, enquanto o choque começava a diminuir e a realidade de sua situação se instalava. Você viu, ela sussurrou, sua voz rouca. Eu vi. Eu sou feia sob a seda, ela disse, uma lágrima escorrendo por sua têmpora em seu cabelo, cicatrizada e quebrada. Samuel estendeu a mão. Ele não tocou sua pele, temendo machucá-la, mas ele colocou sua mão sobre o lençol sobre a dela. Você não é feia, Glória. Você é um mapa de sobrevivência. Eu tenho cicatrizes também. Da guerra, de outras coisas. Cicatrizes não nos tornam feios. Elas mostram onde fomos forjados. Ele virá por mim, ela disse, sua voz tremendo. Arthur, ele ficará com raiva por eu ter causado uma cena. Ele vai me matar desta vez. Ele não vai, Samuel afirmou. Era uma promessa forjada em ferro. Você está na casa Wycliffe. Minhas paredes são grossas, meus portões são de ferro e meus guardas são leais. Pensington é um rato. Ratos não entram na toca do leão a menos que desejem ser comidos. Por que, Manit? Ela perguntou, procurando seu rosto. Por que você se importa? Eu não sou nada para você, uma estranha que arruinou sua noite. Samuel olhou para ela. Ele pensou nos corredores vazios e ecoantes desta casa. Ele pensou na interminável parada de mulheres que queriam seu título, seu dinheiro, sua influência. E então ele olhou para esta mulher que havia suportado o inferno e estava preocupada em arruinar sua noite. Você não é uma estranha, ele disse suavemente. Não mais. Uma comoção lá embaixo os interrompeu. Uma batida forte na porta da frente, seguida por vozes elevadas. Glória se sentou ereta, ignorando a dor, seus olhos arregalados de terror. É ele. Eu conheço a voz dele. Samuel levantou-se. Ele ajustou seus punhos, sua expressão mudando de protetor gentil para o aristocrata impiedoso que o mundo temia. Fique aqui,
ele comandou. A senhora Weaver vai sentar com você. Não saia desta sala. O que você vai fazer? Ela chorou. Samuel parou na porta. Ele olhou para trás e um sorriso escuro e perigoso tocou seus lábios. Eu vou ter uma conversa com seu padrasto. Tente dormir, senhorita Bell. Quando você acordar, o mundo será diferente. O hall de entrada da casa Wycliffe era vasto com um chão quadriculado preto e branco que lembrava um tabuleiro de xadrez gigante. Arthur Pensington estava no centro dele, parecendo um peão que havia entrado no jogo errado. Ele estava vermelho, cheirando a gin barato e gritando com o mordomo impassível Henderson. Eu exijo vê-la. Ela é menor de idade. Ela é minha pupila. Isso é sequestro. É um resgate. Uma voz estrondou do topo da escada. Pensington girou. Samuel desceu a escadaria lentamente, cada passo deliberado. Ele não havia trocado suas roupas de noite, mas havia removido seu casaco, arregaçando as mangas para revelar antebraços que eram grossos com músculos. Ele parecia menos um duque e mais um boxeador de punho nu. Wycliffe Pensington zombou, tentando reunir alguma bravata. Você tem minha filha. Enteada, Samuel corrigiu, alcançando o último degrau. E ela está indisposta. Eu não me importo se ela está morrendo. Ela pertence à minha casa. O escândalo que você está causando mantendo uma mulher solteira aqui durante a noite. Os jornais destruirão sua reputação pelo luto. Ela será arruinada. Nenhum homem a terá. Essa é a sua preocupação, Arthur? A reputação dela. Samuel caminhou mais perto, invadindo o espaço pessoal de Pensington. Ele se ergueu sobre o homem menor. Ou você está preocupado que se ela ficar aqui, ela possa falar? Ela pode contar às pessoas como ela conseguiu essas contusões. Pensington empalideceu, mas ele manteve sua posição. Ela é desajeitada. Ela cai. Ela tem uma constituição frágil. Quem acreditaria na palavra dela contra a minha? Eu sou um cavalheiro respeitado. Ela é uma garota histérica. Eu tenho a declaração Dr. Archibald, Samuel disse baixinho. E eu tenho os olhos de cada convidado no baile que a viu recuar quando você levantou a mão. Você está acabado, Pensington. Os olhos de Pensington se estreitaram. Se eu cair, ela cairá comigo. Eu direi ao mundo que ela é uma prostituta. Eu direi que ela o seduziu. Eu direi que ela fugiu para se tornar sua amante. Ela será uma pária. Ela vai morrer de fome na sarjeta. Era uma ameaça válida. Na Londres vitoriana, a reputação de uma mulher era feita de vidro. Uma vez quebrada, nunca poderia ser reparada. Até a proteção de um duque tinha limites contra a fofoca viciosa da língua. Samuel olhou para o homem. Ele viu a ganância, a malícia, a absoluta falta de humanidade. Ele sabia que havia apenas uma maneira de silenciar Pensington permanentemente. Era uma aposta imprudente. Era loucura. Mas enquanto ele pensava em Glória lá em cima tremendo de dor, a decisão se cristalizou em sua mente. Ela não será arruinada, Samuel disse, sua voz calma e mortal, porque ela não é minha amante. Oh, Pensington zombou. Então o que ela é, seu caso de caridade? Ela é minha noiva. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até Henderson, o mordomo, piscou de surpresa. O queixo de Pensington caiu. Você mente, Pensington gaguejou. Você a conheceu esta noite. Nós estivemos cortejando em segredo por meses. Samuel mentiu, a fabricação escorrendo suavemente. Eu pretendia propor no baile, mas sua doença impediu. Ela desabou da emoção da noite. Ela fica aqui sob a proteção de minha tia, Lady Margaret, que está chegando dentro de 1 hora como acompanhante. Outra mentira. Ele teria que enviar um telegrama para sua tia imediatamente. Samuel deu um passo mais perto, sua voz caindo para um sussurro que soava como uma lâmina deslizando de uma bainha. Então você vê, Arthur, se você a difamar, você difama a futura duquesa de Wycliffe. Se você falar uma palavra má sobre ela, você me insulta. E se você me insultar,
Eu usarei minha considerável fortuna para comprar cada dívida que você já assinou. Eu pegarei sua casa, seus cavalos e as roupas de suas costas. Eu farei você ser jogado na prisão por dívidas, onde os ratos são significativamente maiores do que você. Pensington olhou para Samuel, suor perolando em seu lábio superior. Ele procurou um blefe, uma rachadura na armadura. Ele não encontrou nenhum. Ele viu apenas os olhos frios e cinzentos de um homem que segurava todas as cartas. Uma duquesa, Pensington engasgou. Idealmente, isso seria uma boa notícia, um genro rico. Mas ele conhecia Samuel. Ele sabia que nunca veria um centavo do dinheiro de Wycliffe. O jogo havia terminado. Saia, Samuel disse. Se você alguma vez chegar a 10 milhas dela novamente, eu mesmo o matarei. Pensington fugiu. A pesada porta de carvalho bateu atrás dele. Samuel exalou uma longa respiração. Ele passou a mão pelo cabelo. Henderson, sua graça, envie um telegrama para minha tia Margaret em Bath. Diga a ela que estou morrendo de peste se precisar, mas a traga aqui até amanhã à tarde. E Henderson, sim, sua graça. Prepare o anel da família, o de Safira. Samuel se virou e subiu as escadas novamente. A adrenalina estava diminuindo, substituída pelo peso pesado do que ele acabara de fazer. Ele havia se comprometido com uma mulher que mal conhecia. Uma mulher que estava quebrada, traumatizada e não trazia nada para a união além de escândalo. Ele entrou no quarto azul. Glória estava acordada, sentada contra os travesseiros, seus olhos arregalados. Ela tinha ouvido os gritos. Ele se foi? Ela perguntou. Ele se foi. Ele voltará. Ele sempre volta. Ele não vai. Samuel puxou a cadeira para mais perto. Glória, precisamos falar claramente. Eu comprei sua segurança, mas o preço é alto. Ela olhou para ele confusa. Que preço? Eu não tenho dinheiro. Pensington ameaçou arruiná-la, a dizer ao mundo que você é uma mulher caída. Para protegê-la, para silenciá-lo. Eu lhe disse uma mentira muito grande. Ele fez uma pausa, observando o rosto dela. Eu lhe disse que estamos noivos para casar. Glória engasgou, sua mão voando para a boca. Você o quê? Mas sua graça, isso é impossível. Você não pode se casar comigo. Eu sou ninguém. Eu sou a filha de um tutor francês e uma costureira. Você é um duque. Títulos são apenas palavras, Glória. Poder é o que importa. E como minha esposa, você terá meu poder. Você terá meu nome como um escudo. Pensington não pode tocar a duquesa de Wycliffe. Mas você não me ama, ela disse, as lágrimas escorrendo novamente. E eu estou muito quebrada para ser uma esposa. Eu não posso te dar o que você precisa. Eu não posso dançar em bailes. Eu não posso organizar festas. Eu sou apenas pedaços. Eu não preciso de uma anfitriã, Samuel disse ferozmente. Eu tenho servos para isso. Eu não preciso de uma parceira de dança. Eu odeio dançar. Ele se inclinou para a frente pegando a mão dela. Desta vez, ela não estremeceu. Eu preciso de alguém real. Todos em minha vida são uma máscara. Você esta noite. Você foi a coisa mais real que eu já vi. Você tem coragem, Glória. Você o sobreviveu. Isso requer uma força que a maioria dos soldados não possui. Mas casamento, ela hesitou. É para sempre. É, ele concordou. Eu não vou mentir para você e falar de amor. Nós não nos conhecemos, mas eu posso te oferecer isto: respeito, segurança, lealdade e uma promessa de que ninguém nunca mais levantará a mão contra você. Eu preciso de uma esposa para impedir as mães casamenteiras de me perseguir. Você precisa de uma fortaleza para manter os monstros afastados. Podemos ajudar um ao outro. Ele enfiou a mão no bolso onde havia instintivamente colocado o anel. Henderson o havia entregado no patamar. Bom homem, Henderson. Ele ergueu a pesada safira escura como o oceano cercada por diamantes. Case-se comigo, Gloria Bell.
Deixe-me ser sua arma. Glória olhou para o anel. Então ela olhou para o homem segurando-o. Ela viu a escuridão nele, mas também viu a luz que ele estava oferecendo. Ela pensou na bengala de Arthur. Ela pensou no sótão frio. E então ela olhou para o calor do fogo nesta sala e a determinação feroz nos olhos cinzentos de Samuel. Ela lentamente e dolorosamente estendeu sua mão. Eu estou com medo, ela sussurrou. Eu sei, Samuel disse, deslizando o anel em seu dedo. Estava solto, mas brilhou brilhantemente. Mas você nunca mais terá medo sozinha. 3 semanas depois, Londres estava enterrada sob um sudário de granizo cinzento, combinando com um humor dentro da capela de St. Jude. Não foi o casamento da temporada. Foi o escândalo da década. Glória estava na sacristia, olhando para seu reflexo em um espelho manchado. O vestido que Samuel havia encomendado para ela era uma obra-prima de seda marfim e renda de gola alta, projetado especificamente para esconder as contusões amareladas em seu pescoço e as ataduras que ainda prendiam suas costelas firmemente. Ela parecia uma rainha do inverno, pálida, régia e completamente congelada. Você está tremendo, uma voz aguda observou. Glória se virou cuidadosamente para encarar Lady Margaret, tia de Samuel. A condessa viúva era uma mulher formidável com cabelo como lã de aço e olhos que não perdiam nada. Ela havia chegado à casa Wycliffe na manhã após o baile, armada com um ceticismo que poderia remover tinta. Mas ao longo das semanas, enquanto ela observava Glória lutar para simplesmente respirar sem dor, o ceticismo havia se dissolvido em uma proteção relutante e feroz. É o frio, Lady Margaret, Glória mentiu. É terror, Margaret corrigiu, ajustando o pente de pérola no cabelo de Glória. Você está se casando com um duque que é praticamente um estranho em meio a uma tempestade de fofocas que a chamam de caçadora de fortunas, sedutora e prostituta grávida. Você tem todo o direito de tremer. Glória olhou para suas mãos. Eles realmente dizem essas coisas? Eles dizem pior. Margaret disse sem rodeios. Mas você vai sair lá, manter a cabeça erguida e não olhar para nenhum deles. Você é uma Belle e em uma hora você será uma Cavendish. Deixe-os engasgar com seus sussurros. A música do órgão começou uma melodia sombria e pesada que parecia mais uma marcha fúnebre do que uma celebração. As portas se abriram, a capela estava cheia, não porque eles haviam convidado muitas pessoas, apenas alguns selecionados, mas porque a aristocracia era uma besta que se alimentava de espetáculo. Eles haviam vindo ver o pássaro quebrado que havia prendido o Duque de Ferro. Enquanto Glória pisava no corredor, a dor em seu lado ardeu. Um lembrete agudo de sua fragilidade. Ela mordeu o interior de sua bochecha, usando a dor para se firmar. Um passo, outro passo. Ela viu os rostos nos bancos. Lady Catherine, uma beleza que havia passado 3 temporadas tentando cortejar Samuel, olhou para a Glória com veneno não disfarçado. Lord Montgomery, o homem com quem ela quase dançou até a morte, desviou o olhar com vergonha. E no altar, alto e escuro como um penhasco contra um céu tempestuoso, estava Samuel. Ele vestia preto, severo e imponente. Sua expressão era ilegível. Ele não sorriu enquanto ela se aproximava. Para os observadores, ele parecia um homem marchando para a forca, mas Glória viu suas mãos. Elas estavam cerradas ao seu lado, contendo um desejo de estender a mão. Quando ela o alcançou, ela balançou ligeiramente. Imediatamente ele quebrou o protocolo. Ele não esperou o sacerdote sinalizar. Ele se adiantou e pegou seu braço, sua pegada firme e estabilizadora. Apoie-se em mim, ele murmurou baixo o suficiente para que apenas ela pudesse ouvir. Eu não vou deixar você cair. A cerimônia passou em um borrão de latim e incenso. Os votos foram palavras faladas de dever e eternidade. Quando o sacerdote pediu o anel, Samuel deslizou a pesada aliança de ouro em seu dedo, prendendo-a ao lado da safira. Parecia pesado como um grilhão, mas também como uma armadura.
Eu agora os declaro marido e mulher. Samuel se virou para ela. A expectativa era um beijo. A multidão se inclinou faminta por uma demonstração de afeto ou constrangimento. Samuel levantou o véu dela. Seus olhos buscaram os dela pedindo permissão. Glória deu um aceno microscópico. Ele se inclinou e pela primeira vez seus lábios tocaram os dela. Não foi um beijo apaixonado. Foi casto, frio e breve. Mas o contato enviou um choque de eletricidade através dela que nada tinha a ver com dor. Era um selo, um pacto. Enquanto eles caminhavam de volta pelo corredor, o sussurro começou. Ele subiu como o sibilar de cobras. Olhe como ela manca. Eles dizem que Pensington a vendeu para ele. Ele parece miserável. Glória sentiu sua garganta apertar. As paredes pareciam estar se fechando. De repente, Samuel parou. Ele parou no meio do corredor, forçando a procissão a parar. O sussurro morreu instantaneamente, substituído por um silêncio confuso. Samuel virou a cabeça, seu olhar varrendo a congregação. Ele olhou diretamente para Lady Catherine, então para um grupo de lordes zombeteiros na parte de trás. Ele não disse uma palavra. Ele simplesmente os encarou com um desdém tão intenso e frio que a temperatura na sala parecia cair 10 e 10 caiu. Era um olhar que dizia, ela é minha, você não é nada. Ele se virou para a Glória, encaixou a mão dela mais seguramente na curva de seu braço e disse alto o suficiente para que as fileiras da frente ouvissem. Venha, meu amor, o ar aqui está parado. Ele a conduziu para o granizo de inverno, protegendo-a do vento com seu próprio corpo. Dentro da carruagem, enquanto os cavalos se afastavam das multidões que observavam, a fachada desmoronou. Glória soltou um longo e tremeluzente suspiro e encostou a cabeça nos estofos. Aquilo foi horrível, ela sussurrou. Samuel começou a desabotoar sua gola rígida, parecendo exausto. Está feito. O circo acabou. Você ouviu o que eles disseram? Eu não ouvi nada de consequência, ele respondeu secamente. Lobos uivam, é o que eles fazem. Ele alcançou um compartimento e puxou um pesado cobertor de lã. Ele o colocou sobre os joelhos dela, seus movimentos eficientes mas cuidadosos. Estamos indo para Wheatstone Hall. Está a 3 horas de distância. Você pode suportar a jornada? Eu posso suportar qualquer coisa, ela disse. E pela primeira vez, ela realmente quis dizer aquilo. Ele olhou para ela, então realmente olhou para ela, e a máscara do Duque de Ferro escorregou. Eu sei que você pode, ele disse suavemente. Isso é o que me aterroriza. Por que isso te aterroriza? Porque Samuel disse, olhando pela janela para as ruas cinzentas de Londres desaparecendo atrás deles. Criaturas que aprendem a suportar tudo muitas vezes esquecem como sentir qualquer coisa. Eu não quero que você se transforme em pedra, Glória. Eu tenho pedra suficiente em minha vida. Foi uma confissão rara e crua. Glória percebeu então que ela não era a única nesta carruagem que estava machucada. Ela estendeu a mão e tocou a dele. Ele não se afastou. Eles viajaram em silêncio, 2 estranhos unidos por um anel e uma mentira, rumo ao vasto país desconhecido. Whitestone Hall era uma monstruosidade da arquitetura gótica, situada à beira de um penhasco com vista para o mar agitado. Era bonito, solitário e imponente, muito parecido com seu mestre. Pelo primeiro mês, Glória viu pouco de Samuel. Ele estava ocupado com os inquilinos, os livros razão da propriedade e o negócio interminável de ser um duque. Ele saía cedo pela manhã e voltava à tarde, cheirando a cavalo e chuva. Glória passou seus dias se curando, o ar do campo, livre da fumaça de carvão de Londres, fez maravilhas para seus pulmões. A senhora Weaver, que os havia acompanhado, a alimentava com ensopados ricos e creme, até que as covas nas bochechas de Glória começassem a se encher. As contusões desvaneceram de roxo para amarelo para nada. As costelas se uniram, deixando apenas uma dor fantasma quando chovia. Mas o isolamento era absoluto. Ela começou a explorar a casa.
Estava cheia de retratos de ancestrais mortos que todos franziam a testa. A biblioteca era vasta, mas empoeirada. Era uma casa que havia esquecido como viver. Uma tarde, buscando escapar, Glória se envolveu em um grosso chale de lã e se aventurou nos jardins de inverno. A geada havia matado as rosas, deixando apenas esqueletos espinhosos, mas as topiarias eram afiadas e verdes, criando um labirinto de cercas vivas altas. Ela caminhou mais fundo no labirinto, apreciando o frio cortante em seu rosto. Parecia real, parecia liberdade. Ela virou uma esquina perto de uma velha fonte de pedra e congelou. Um homem estava ali. Ele estava vestido com roupas rústicas de trabalhador, uma boina puxada para baixo sobre seus olhos. Ele estava podando uma cerca viva, de costas para ela. Glória relaxou. Um jardineiro. Boa tarde, ela chamou agradavelmente. O homem congelou. Ele se virou lentamente. Ele não era um jardineiro. Ele segurava as tesouras, mas suas mãos eram macias, sem calos. E seu rosto era um rosto que ela havia visto em seus pesadelos. Não era Arthur Pensington. Era um homem chamado Silas. Não, Silas está proibido. Era um homem chamado Barnaby. Ele era o criado de Arthur, um homem que muitas vezes havia mantido a porta trancada enquanto Arthur administrava sua disciplina. O sangue de Glória virou gelo. Ela deu um passo para trás, sua bota rangendo alto na brita. Senhorita Glória. Barnaby sorriu. Era uma expressão gordurosa e aterrorizante. Ou devo dizer, sua graça, o que você está fazendo aqui? Ela ofegou, sua voz tremendo. Se o Duque te encontrar... O Duque está fora inspecionando a madeira do norte, Barnaby disse, dando um passo em direção a ela, abrindo e fechando as tesouras. Corte, corte! Ele não voltará por horas. O Sr. Pensington envia seus cumprimentos. Ele sente sua falta. Ele se sente não compensado por sua perda. Afaste-se de mim, Glória alertou, recuando. Ela bateu na borda de pedra da fonte. Ela estava presa. Arthur quer um pagamento, Barnaby sibilou. 5.000 entregues na estalagem do Leão Vermelho até sexta-feira. Ou então ele contará aos jornais sobre sua mãe. O coração de Glória parou. Minha mãe? Ah, sim, a costureira. Ou era ela? Arthur tem cartas, minha querida. Cartas que provam que ela era um pouco mais amigável com os cavalheiros da corte. Se o Duque descobrir que sua duquesa é filha de uma cortesã de alto preço, você acha que ele a manterá? Era uma mentira. Tinha que ser uma mentira. Sua mãe havia sido uma santa, mas a dúvida, o veneno insidioso dela, a paralisou. Ele vai te matar, ela sussurrou. Ele tem que me pegar primeiro. Barnaby atacou. Ele não queria matá-la, apenas assustá-la, agredi-la como uma mensagem. Ele agarrou seu braço, seus dedos cravando na carne. O instinto assumiu o controle. A velha Glória, aquela que recebia as surras em silêncio, se foi. Ela havia sido forjada na dor, sim, mas também havia recebido um escudo. Ela era uma duquesa. Solte! Ela gritou. Ela não se afastou. Em vez disso, ela cravou o calcanhar de sua bota no peito do pé de Barnaby, com toda a força que possuía. Barnaby uivou, soltando as tesouras. Glória não esperou. Ela se virou e correu. Ela correu pelo labirinto, os galhos espinhosos rasgando seu chale. Ela podia ouvir Barnaby xingando e mancando atrás dela. Ela saiu das cercas vivas e foi para o gramado principal, os pulmões queimando. Samuel! Ela gritou, embora soubesse que ele não estava lá. Ajude-me! Mas ele estava lá, vindo pela entrada em seu enorme garanhão preto, flanqueado por 2 cavalariços, estava o Duque. Ele a viu correndo. Ele viu o homem a perseguindo. Samuel não esperou o cavalo parar. Ele saltou da sela enquanto a besta ainda estava em movimento, aterrissando em uma corrida. Ele se moveu com uma velocidade que desafiava seu tamanho. Barnaby viu o Duque e derrapou até parar.
o terror substituindo sua arrogância. Ele se virou para fugir de volta para a floresta. Corte-o! Samuel rugiu para seus cavalariços, mas Samuel era mais rápido. Ele derrubou Barnaby justamente quando o homem alcançou a linha de árvores. Os dois homens atingiram a terra congelada com um baque que sacudiu os ossos. Samuel estava em cima dele instantaneamente, seu punho enluvado conectando com a mandíbula de Barnaby uma vez, duas vezes. "Samuel, pare!" Glória gritou, correndo em direção a eles. "Você vai matá-lo!" Samuel congelou seu punho levantado para um terceiro golpe. Seu peito estava arfando, seus olhos selvagens com a raiva de um berserker. Ele olhou para o homem inconsciente, então para Glória. Ele se levantou, ajustando seu casaco, embora suas mãos estivessem tremendo com adrenalina. Ele caminhou até ela. "Ele te tocou?" Sua voz era um rosnado baixo. Glória acenou, apertando seu braço. Ele tinha uma mensagem de Arthur. Samuel olhou para as marcas vermelhas se formando em seu pulso. Sua expressão desmoronou. A raiva desapareceu, substituída por um olhar de completa devastação. Ele havia prometido que ela estaria segura. Ele havia falhado. "Eu sinto muito", ele disse rouco. "Eu deveria ter varrido os jardins. Eu deveria ter." "Ele queria dinheiro", Glória disse, sua voz tremendo enquanto a adrenalina caía. Ele disse coisas terríveis sobre minha mãe." Samuel estendeu a mão e a puxou para seus braços. Ele a segurou forte, enterrando seu rosto no cabelo dela. Ela podia sentir o calor irradiando dele, o puro poder de sua presença. "Mentiras", Samuel murmurou contra seu ouvido. As mentiras desesperadas de um rato moribundo. "Nós vamos resolver isso, Glória." "Esta noite, como?" Samuel recuou. Seus olhos estavam duros novamente. O sílex cinzento retornando. "Nós paramos de jogar na defesa", ele disse. "Pensington pensa que pode te caçar em minha casa. Ele cometeu um erro fatal. Ele esqueceu que eu não sou apenas um duque. Eu sou um predador também." Ele se virou para os cavalariços que estavam puxando o Barnaby, gemendo para seus pés. "Leve-o para os estábulos", Samuel ordenou. "Amarre-o e envie um telegrama para Londres. Convoque o solicitador e convoque o inspetor." Ele se virou para a Glória, sua mão acariciando a bochecha dela. "Vá para dentro. Tranque a porta. Esta noite eu termino isso." Glória o observou caminhar em direção aos estábulos, o vento chicoteando seu casaco. Ela percebeu então que a guerra não havia terminado. Ela havia acabado de começar. E pela primeira vez, ela não era apenas uma vítima a ser protegida. Ela sentiu uma faísca de raiva em seu próprio peito. Barnaby havia ameaçado sua mãe. Arthur havia quebrado seus ossos. Ela olhou para as tesouras deitadas na grama. Ela não as pegou, mas ela as encarou. "Não mais", ela pensou. "Eu sou a duquesa de Wycliffe, e eu não vou correr novamente." O interrogatório na sala de arreios foi breve. Samuel não precisou levantar o punho, sua presença sozinha pairando sobre o Barnaby, amarrado e tremendo, foi suficiente para quebrar a lealdade do criado. Com o inspetor Reed tomando notas sombrias no canto, Barnaby derramou tudo. Arthur Pensington estava esperando na estalagem Black Horse, desesperado por um pagamento antes de fugir para o continente. "Ele tem papéis", Barnaby gaguejou, cuidando de sua mandíbula. "Cartas sobre a mãe dela. Ele jura que eles destruirão a reputação dela tão completamente que nem mesmo um duque pode salvá-la." Samuel se virou, sua expressão sombria. "Prenda o inspetor e prepare a carruagem. Eu estou indo com você." Samuel girou. Glória estava na porta do estábulo. Ela havia trocado seu chale por uma capa pesada, e o terror que geralmente definia suas feições quando Pensington era mencionado havia sido substituído por uma resolução fria e dura. "Não", Samuel disse firmemente. "Ele é perigoso, Glória. Eu não vou te arriscar." "Ele é meu pesadelo", ela rebateu, entrando na luz tênue. "Por 10 anos, eu o deixei ditar minha vida.
Eu me escondi em sótãos e porões para evitar sua raiva. Se eu me esconder agora enquanto você luta minha batalha, eu nunca estarei verdadeiramente livre dele. Eu preciso vê-lo cair, Samuel. Eu preciso saber que ele não pode mais me machucar. Samuel a estudou. Ele viu o tremor em suas mãos, mas também viu o fogo em seus olhos. O pássaro quebrado havia curado, e sob as asas remendadas havia uma criatura de aço. Muito bem, ele acenou lentamente. Mas você fica atrás de mim. A estalagem Black Horse era um estabelecimento sórdido perto dos docas, denso com o cheiro de cerveja velha e fumaça. Quando o Duque de Wycliffe entrou na sala, ficou mortalmente silencioso. Clientes abaixaram seus canecos, sentindo violência no ar. Arthur Pensington estava sentado no canto cuidando de uma garrafa de vinho barato. Quando ele viu Samuel, ele se levantou, um sorriso presunçoso se espalhando por seu rosto. Ele não viu imediatamente Glória protegida como ela estava pela ampla estrutura do duque. Sua graça. Pensington zombou. Eu vejo que Barnaby entregou a mensagem. Você trouxe o dinheiro ou prefere o escândalo? Eu trouxe algo melhor, Samuel disse, parando a 10 pés de distância. Oh, Pensington riu, puxando um maço de cartas amareladas de seu casaco. Porque estes são detalhes explícitos, explosivos das transações de um certo conde francês com a mãe de sua esposa. Sua duquesa é a prole do pecado Wycliffe. A alta sociedade a comerá viva. Samuel não estremeceu. Leia-os. Leia-os para Itala. Pensington piscou, sua confiança vacilando. Você acha que eu não vou? Eu vou arruiná-la. Você não pode arruiná-la. Uma voz clara soou. Glória saiu de trás de Samuel. Ela olhou para o homem que a havia atormentado por uma década. Ela se lembrou do assobio de sua bengala e das noites frias trancada na despensa. Mas olhando para ele agora, um homem bêbado e desesperado em uma estalagem suja, ela percebeu que ele era terrivelmente pequeno. Gloria Pensington sorriu maliciosamente. Sua garota ingrata e miserável. Venha aqui. Não, ela disse. A palavra foi silenciosa, mas atingiu a sala como um martelo. Minha mãe era uma mulher de graça que morreu de coração partido por sua causa. E aquelas cartas, elas são falsificações, assim como a assinatura no testamento de meu pai. Pensington congelou. A cor escoou de seu rosto. Eu não sei o que você quer dizer. Samuel deu um passo à frente, jogando um documento legal nítido sobre a mesa pegajosa. Ele deslizou e parou na frente de Pensington. Eu não passei o último mês apenas inspecionando madeira. Arthur Samuel rosnou. Eu enviei investigadores para Paris. Nós encontramos os registros da igreja e os livros contábeis do banco. Jean Paul Bell não era um tutor sem dinheiro. Ele era um comerciante com uma fortuna substancial em seda. Ele deixou tudo para sua filha em um fundo fiduciário. A sala ofegou. Você forjou o testamento para se tornar guardião. Samuel continuou sua voz letal. Você roubou 50 mil. Você não apenas a abusou. Você roubou a vida dela. Mentiras! Pensington gritou, recuando contra a parede. É uma conspiração. É a verdade, Samuel disse. Inspetor. Inspetor Reed saiu das sombras, bloqueando a saída com 2 policiais. Arthur Pensington, você está sob prisão por fraude, falsificação e o ataque a uma pupila. Encurralado, os olhos de Pensington se encheram de ódio. Você, ele cuspiu em Glória. Você sempre foi um fardo. Ele avançou para o atiçador da lareira, um reflexo desesperado e violento, mas ele nunca o alcançou. Samuel se moveu com a velocidade de uma cobra atacante. Ele chutou a cadeira, mandando Pensington ao chão, e antes que o homem pudesse se levantar, a bota de Samuel estava em seu peito, prendendo-o ao chão. Você nunca mais levantará a mão contra ninguém, Samuel disse, a escuridão em seus olhos absoluta. Se a lei não te mantiver em uma jaula, Pensington, eu te encontrarei, e da próxima vez não trarei um policial.
Enquanto a polícia arrastava o homem que gritava para a noite, Glória sentiu uma estranha sensação. O peso pesado que ela havia carregado desde a infância se foi. Ela balançou e Samuel estava lá instantaneamente, seu braço em volta de sua cintura. Ele se foi, ela sussurrou. Verdadeiramente se foi. Ele está, Samuel confirmou, olhando para ela com uma expressão reservada. E sua fortuna foi devolvida. Você é uma herdeira agora, Glória. Você é independente. Você não precisa mais de mim. De volta ao Whitstone Hall, o silêncio era pesado com coisas não ditas. Na biblioteca escura, Samuel serviu sherry, sua mão tremendo ligeiramente. Você está livre agora, ele afirmou, mantendo sua distância. Com sua herança recuperada, você pode anular este casamento. Eu me casei com você para te salvar, Glória. Mantê-la agora seria tirar vantagem de sua gratidão. Vá para Paris. Viva a vida que foi roubada de você. Glória pousou seu copo, o clique agudo ecoando na sala. É isso que você quer? Se livrar de mim? Eu quero sua felicidade. Ele confessou, sua voz rouca com emoção reprimida. Eu não tenho nada a oferecer além de muros de pedra e dever. Ela cruzou a sala, parando a centímetros dele. Você não é pedra. Ela sussurrou, tocando seu casaco. Pedra não treme quando estou com dor. Você me deu uma voz, Samuel. Não me diga para ir embora a menos que você não me queira. Te querer? Samuel gemeu, sua contenção se quebrando. Eu tenho queimado por você desde o salão de baile. Mas você estava quebrada. Eu não sou frágil mais. Ela jurou, olhos ferozes. Eu estou curada e eu sou sua esposa. Ela o puxou para baixo. O beijo não era mais um contrato. Era uma colisão de almas. Samuel a esmagou contra ele. Uma paixão desesperada e adoradora que varreu as sombras. O pássaro quebrado finalmente havia encontrado seu céu e o leão havia encontrado seu coração. E assim o escândalo que abalou a Londres vitoriana terminou não em ruína, mas em uma história de amor forjada nos fogos da adversidade. Gloria Bell e Samuel Cavendish provaram que mesmo as almas mais quebradas podem encontrar cura quando colocadas nas mãos de alguém que conhece seu valor. A história deles não era apenas sobre um duque salvando uma donzela. Era sobre duas pessoas solitárias encontrando a força para salvar uma a outra. Pensington apodreceu na prisão e o pássaro quebrado tornou-se a duquesa mais formidável da Inglaterra, governando Whitstone Hall com graça e uma espinha de aço. Se esta história te moveu, por favor, tire um momento para curtir este vídeo. Isso nos ajuda a trazer mais contos dramáticos à vida. O que você teria feito no lugar de Glória? Você teria enfrentado seu passado? Deixe-me saber nos comentários abaixo. E não se esqueça de se inscrever e clicar no ícone do sino para que você nunca perca um capítulo do nosso próximo romance histórico. Obrigado por ouvir.